assessor da Comissão Pastoral da Terra, né? Que inclusive é esse o motivo que nós viemos procurá-lo para falar sobre o movimento sem terra, né? O que o senhor pensa sobre o movimento sem terra hoje no Brasil, diante de um país que ainda não fez a reforma agrária? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, é um movimento imprescindível para conquistarmos justiça social, justiça agrária e reforma agrária nesse nosso país, né? É um absurdo o país Brasil, tão querido por nós, continua sendo como um dos países que tem a maior concentração fundiária do mundo, né? Então já vai lá 514 anos depois que os brancos europeus invadiram aqui, e a promessa e a reforma agrária só vai sendo enrolada. E a iníqua estrutura fundiária cada vez mais sendo fortalecida, né? E aí, nos 30 anos de história do MST, né, com a participação da Comissão Pastoral da Terra, que está celebrando 35 anos de história, né, a gente vê assim que o pouco conquistamos no máximo 0,5% da reforma agrária devida, né? Aí terra para cerca de 350 mil famílias, né? Mas tudo conquistado na raça, com muito sangue, né? Mais de 2.000 lideranças assassinadas, né? Conquistado na raça. E é uma burrice federal da classe dominante brasileira não se fazer reforma agrária, porque inclusive a reforma agrária não é uma coisa tão revolucionária assim, senão seria revolução agrária, né? Todos os países do Ocidente, né, dos Estados Unidos, da Europa, fizeram reforma agrária. Então, assim, é burrice porque não fazendo reforma agrária piora o caos social e a guerra civil não declarada nas cidades, né? Os países mais inteligentes distribuem a sua população em cima do território. Então, se não faz reforma agrária, o êxodo rural continua enxotando famílias para inchar as grandes cidades, né? É uma burrice não fazer reforma agrária, porque reforma agrária é a forma melhor de produzir alimentação saudável e de qualidade para o povo brasileiro. Então, espalhar em cima do território brasileiro, né, as monoculturas, né, da cana, da soja, do eucalipto, da laranja, do café, né, através do agronegócio, com uso indiscriminado de agrotóxicos, com tecnologia de ponta, com uso abominável de trabalho escravo, né? A Comissão Pastoral da Terra tem uma campanha permanente contra o trabalho escravo. São mais de 30 mil trabalhadores que continuam diariamente submetidos a condições análogas de escravidão no Brasil, né? Então a reforma agrária, enquanto o agronegócio produz alimentos envenenados, cheios de agrotóxicos, a reforma agrária produz alimentos mais saudáveis, né? Reforma agrária também é a forma melhor de se preservar o meio ambiente. Reforma agrária também é a forma melhor de desinchar cidades. Reforma agrária é a forma melhor também de gerar emprego. Para se gerar um emprego na indústria brasileira, precisa-se investir no mínimo 60 mil reais. Na reforma agrária, com cerca de 30, 35 mil reais investindo, o governo investe na desapropriação do terreno, se gera emprego para uma família inteira, de 2 a 5 pessoas, né? Então é estupidez. Agora, a grande imprensa brasileira, né, continua de forma covarde, criminalizando e satanizando a luta pela reforma agrária e especialmente maculando a imagem muito idônea que o MST tem junto à classe camponesa trabalhadora. Qual que é o reflexo, né, que isso causa nas pessoas, né, nessa visão que é construída desses movimentos de luta pela terra? Causa um estrago danado. Agora, isso não é por acaso, é questão simples para a gente entender. Primeiro que a grande imprensa brasileira está na mão de poucas famílias, então é um poder concentrado. E é óbvio que, sendo assim, a grande imprensa não é neutra, não é imparcial, ela defende os interesses do capital. Então, a classe dominante sabe muito bem que se deixar o que acontece de bom nos assentamentos e nos acampamentos vir ao conhecimento da sociedade, a sociedade vai passar a apoiar firmemente as ocupações de terra e aí não vão segurar mais
a luta pela reforma agrária. Então, a mídia continua falando mal do MST para criar-se uma cortina de fumaça para que os pontos positivos que eu tentei elencar antes aqui sejam difundidos. Porque se as pessoas ficarem sabendo, né, muita gente que vai lá no acampamento do assentamento conhece o Sem Terra, convive com eles, vê a produção, a dedicação, a solidariedade, a vida comunitária, a preservação ambiental, né, as novas relações humanas que são constituídas ali, passa a apoiar. E se apoia, aí a luta se fortalece. Agora, então, como a classe dominante não quer mexer no status quo opressor, então tem que continuar criando essa cortina de fumaça aí entre a luta do MST e a realidade brasileira, né? O que tem sido feito, né, através da comunicação popular, da mídia alternativa, para tentar levar informações mais verdadeiras aí para a população? Com a graça de Deus, muita coisa boa, né? A microcomunicação, nós temos que fazer reforma agrária no chão, mas estamos lutando também para a gente fazer reforma agrária no ar, ou seja, democratizar a comunicação. E aí, como a verdade tem uma força infinita, no Evangelho de João diz que a verdade nos liberta, né? Então, com esse aparato tecnológico aí da internet, que é algo ambíguo, mas também que se a gente souber usar, né, está se disseminando, né, a questão através da internet, Facebook, blogs, né, essa microcomunicação, ela está cada vez mais diminuindo a repercussão trágica que a grande imprensa causa na sociedade, né? Isso é algo muito positivo, né? A gente deve sempre desconfiar naquilo assim. Quando a grande imprensa aposta numa proposta, dizer assim, ó, por que ela está apostando nisso? Ela está interessada em levar a sociedade para um determinado lugar, né? E eu acho que partilhar e socializar a terra, que não é mercadoria, né? Para os capitalistas a terra é mercadoria, mas para o povo camponês, para os povos indígenas, para o povo negro, a terra é mãe, a terra é sagrada, a terra tem vida, a terra quer ser bem cuidada e alimentar os seus filhos. Então nada melhor do que a luta pela reforma agrária, partilhar o pão, né? Construir vidas novas. Eu tenho a experiência, vivo peregrinando pelo estado de Minas Gerais, acompanhando a luta dos acampamentos, os assentamentos, as ocupações, e sou testemunha de milhares de pessoas que têm suas vidas resgatadas quando começam a participar do MST. É um processo educativo libertador que acontece, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, eu entrei no MST porque a cura estava no pescoço, né? Excluído na sociedade e tudo, e lutando por um pedacinho de terra, mas aqui, além do pedacinho de terra, estamos conquistando amizade, conhecimento, escola, educação do campo, né? Amizade, a paixão pela vida, descobrindo outros valores humanos, né? Que a beleza da vida não está em comprar, consumir. Isso a mídia não mostra, né? Não. Então, assim, eu deixo aqui o convite para as pessoas a desconfiar do que a mídia fala do MST, porque é muita mentira e muita covardia. O convite é vá, visite acampamentos e assentamentos. E aí outra coisa que a mídia faz muito assim, como ninguém é perfeito e ninguém é imaculado, né? É óbvio que os sem terra são pessoas humanas como, né? Então assim, máculas nós temos das pessoas mais simples até os grandes empresários, né? No meio dos padres tem pedófilo, no meio dos pastores tem gente que usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, a classe política nem se fala, um monte de corruptos que tem no meio, né? Do empresariado também e tal. Então agora assim, não é justo pegar alguns exemplos negativos e colocar isso como se fosse a regra geral, né? Inclusive, agora no 5º Congresso do MST, em Brasília, foi muito bonito ver um grande grito, né? Dizendo assim, ó, presidenta Dilma, não queremos a privatização dos assentamentos, porque o governo federal está querendo dar autonomia para os assentados. Na prática significa dar o título de propriedade individual, e aí a pessoa pode
pegar aquilo e vender sua terra. E o MST está dizendo assim, não, nós queremos continuar apenas usando a terra como usufruto. Não queremos ter a propriedade individual da terra, porque dar o título é uma forma disfarçada de privatização da terra. Você dá o título, logo as grandes empresas do agronegócio que estão próximo, compra de um, compra de outro, compra de outro. Daqui a pouco essas 350 famílias que durante 30 anos, numa luta suada, custando muito suor e sangue, inclusive, conquistar daqui a pouco esses terrenos correm risco de voltar para o latifúndio. Então, e aqui nós temos que aprender muito com a luta do movimento dos povos indígenas. Para o povo indígena, a terra é propriedade da União. Os povos indígenas têm apenas o direito de usufruto, é para passar de pai para filho, para neto, de mãe para filha, para neto, usufruto. Então a gente precisa extirpar da sociedade essa ideia de terra como mercadoria, como algo que se vende, se compra. E é muito bonito, saudamos aqui o MST por essa decisão, beleza, no último congresso, dizer, queremos a terra para ser usada, para ser cultivada para o bem de toda a sociedade e não como uma mercadoria. Por isso o grito agora é lutar, construir reforma agrária popular.